Hoje é o dia que eu irei falar do anime preferido da minha vida. Eu gosto muito deste anime pela profundidade que ele é, assim, cientificamente falando, filosoficamente falando e até mesmo da criatividade com que esse anime foi desenvolvido. Então vamos falar aqui de Evangelion, tá? Eu gosto muito deste anime e eu não vou explicar, a minha função aqui não é explicar o anime, que ele é um anime um pouco confuso, eu sei. Mas existem plataformas boas que já explicam de forma excelente o anime. Então não cabe a mim fazer isso. O meu objetivo aqui é poder explanar algumas coisas da filosofia e da ciência acerca do anime, que esse anime aborda de forma muito legal, né? Então vamos lá, começando aí. We human beings don't look very much like a tree. We certainly view the world differently than a tree does. But down deep, at the molecular heart of life, we're essentially identical to trees. We both use nucleic acids as the hereditary material. We both use proteins as enzymes to control the chemistry of the cell. And most significantly, we both use the identical code book to translate nucleic acid information into protein information. Any tree could read my genetic code. How did such astonishing similarities come about? Why are we cousins to the trees? Would life on some other planet use proteins, the same nucleic acids, the same genetic code? The usual explanation is that we are, all of us, trees and people, anglerfish, slime molds, bacteria, all descended from a single and common instance of the origin of life 4 billion years ago in the early days of our planet. Now, how did the molecules of life arise? An experiment like this was first performed by Stanley Miller and Harold Urey in the 1950s. The starting gases are now introduced into a large reaction vessel. We could shine ultraviolet light on this mixture, simulating the early sun. But in this experiment, the gases will be sparked, as the primitive atmosphere was by early lightning. After only a few hours, the interior of the reaction vessel becomes streaked with a strange brown pigment, a rich collection of complex organic molecules, including the building blocks of the proteins and the nucleic acids. Under the right conditions, these building blocks assemble themselves into molecules resembling little proteins and little nucleic acids. These nucleic acids can even make identical copies of themselves. Bom, no vídeo do Carl Sagan, né, é mostrado que na nossa Terra primitiva havia uma possibilidade da vida ter começado pelos compostos químicos presentes nas condições da Terra que se encontrava, tá? Nas condições que a gente tinha nessa Terra primitiva, lá há muito tempo atrás. A atmosfera não continha oxigênio e, sendo rica, né, ela era rica em nitrogênio, amônia, hidrogênio, metano e água. E através das ações de raios elétricos, o calor e essas coisas, até mesmo a situação que a Terra se encontrava, esses elementos poderiam estar se combinando, tá? Esses elementos que eu falei, em aminoácido, tá? Estes aminoácidos iriam posteriormente juntar-se, né?
até propiciar a formação de organismos. Com isso, possivelmente surgiu uma sopa, né? Uma sopa primordial. É este exato nome, sopa primordial, como fala no anime Evangelho, tá? Onde estava toda a vida da Terra que poderia surgir, né? Essa sopa primordial, onde tudo que a gente entende como vida aqui na Terra poderia se derivar dessa sopa primordial. Portanto, a semelhança genética que nós temos, tá? Os seres vivos no geral, como árvore, seres humanos, bactéria, cachorro, papagaio, provém deste líquido, desse possível líquido, que já tem evidências científicas que fortalecem essa ideia, como mostrado no vídeo. Então, olha que legal, baseando nessas evidências que nós temos, né, que pode nos levar a essa sopa primordial, então parece que todos os seres vivos do planeta Terra vieram de um só local, dessa sopa primordial. Todos nós, seres vivos, viemos de uma sopa primordial. Agora, pegando um pouco da filosofia, se a gente estudar Heráclitos, o que ele afirma? Eu vou ser bem breve, tá? Não vou fazer uma introdução gigante, que esse vídeo possivelmente vai ficar grande já. O que Heráclitos acredita? Bom, Heráclitos, ele é responsável por tirar uma filosofia estática. Ele começa a pensar sobre o movimento das coisas, tá? Como assim o movimento das coisas? Quando a gente vai estudar o ser, a filosofia do estudo do ser, aquilo que é, vamos supor, a planta. Quando você vai filosofar sobre a planta, tudo bem, é fácil. O que é a planta? O ser planta. Mas o problema é que a planta, ela está em constante movimento, porque a planta era uma semente que virou uma plantinha que possivelmente virará uma árvore. Então, como que a gente estuda o ser em mudança, né? Enquanto ser, esse ser que sempre muda. E para Heráclitos, a substância das coisas é o fogo, porque o fogo transforma, né? Quando a coisa se transforma, porque ela passou pelo fogo. Porque, por exemplo, o fogo queima, o fogo derrete o ferro. Só para dar um exemplo. Então, para Heráclitos, tudo muda. A essência das coisas está sempre em mudança. Tudo muda. E para ter mudança, é preciso que haja diferenças. Como assim, diferenças? Quando a gente pensar no frio e no quente, geralmente a gente vê as coisas indo do quente se esfriando, né? Indo do quente para o frio. Essas diferenças é que possibilita a causa do movimento. Então, Heráclito, ele é o pai da dialética, né? Eu não vou explicar o que é dialética aqui, se vocês podem ler um pouco sobre isso, se interessarem, mas tem a ver também com a diferença. Então, Heráclito, ele considera a diferença como um motor dos movimentos, por exemplo. É preciso que haja diferença. Mas para ele, essas diferenças, na verdade, são uma coisa só. É um uno, uma coisa que une, uma coisa que é única só. Então, o movimento das coisas, por exemplo, uma semente que vira uma árvore, ela passa por uma transição, que na verdade essa transição é dialética, porque para haver essa transição é preciso ter a diferença, e essa diferença, quando você for ver, é uma coisa só. É uma coisa que era semente, que virou planta, que transformou em árvore. No final das coisas, é uma coisa só. Então, para ele também vem com a ideia do uno, daquilo que tudo é uma coisa só. E posteriormente a Heráclito, nós temos Parmênides, que eu tô com uma xícara aqui para dar um exemplo. Parmênides, ele se aproxima um pouco de Heráclito em questão do ser único, do ser um. Mas como que ele parte disso? Bom,
vamos voltar para a ideia do ser. O que é o ser? Vamos supor, isso aqui é minha xícara. Ela é um ser xícara, né? Para ela ser xícara, ela não pode não ser xícara. Parece coisa idiota, mas aquilo que é não pode não ser, né? Para ela ser xícara, ela não pode não ser xícara. Ela não pode ser garrafa. Ela tem que ser xícara. Calma, eu sei que parece um pensamento idiota, mas é assim que a filosofia funciona. Tem que começar no básico. E, portanto, algo que é não pode não ser, tá? Algo que é não pode não ser. Mas o que é o não ser? Para Parmênides, o não ser é um nada. É um nada. Porém, pensa, o que é um nada? O nada existe? Para Parmênides, não pode. O nada não pode existir. O nada não existe, porque a partir do momento que o nada existe, ele é uma coisa, ele deixa de ser nada. E isso é importante na filosofia de Parmênides, porque aquilo que não veio a nascer. Por exemplo, eu estou aqui, eu nasci dia 11 de julho. Antes disso, por exemplo, você nasceu e antes disso você não era. Mas como que aquilo que não era, aquilo que é nada, aquilo que não existe, venha se tornar a ser? Porque no momento que o nada consegue se tornar algo, ele perdeu as suas características de nada. E o nada não pode se tornar a ser, porque o nada não existe. Então, ao invés de você ter nascido, você já existia. Entendeu? Então, a transformação para Parmênides, no final das contas, é uma ilusão. Então, para Parmênides, não existe essa ideia do vir a ser. Não existe a mudança. Porque a mudança traz a ideia daquilo que é e deixar de ser. Então, é ilógico e contraditório. Para ele, tudo é uma coisa só. E essa transformação, na verdade, é uma ilusão. Uma ilusão que está presa nos nossos sentidos, né? Nossos sentidos nos enganam. Para ele, tudo é o um. Não há mudança. Tudo é perfeito já. Qual que é a ideia de eterno? Porque as coisas são eternas, elas não mudam. Perfeito, as coisas são perfeitas. Elas não transformam, elas não melhoram, sabe? Essas coisas eternas e perfeitas, imutáveis, né? Essa coisa é Deus. Então, para Parmênides, quando essa ilusão acabar, essa ilusão que nós estamos presos aqui, tudo vai voltar ao um e vai voltar ao eterno, ao imutável, ao perfeito, a Deus. Nós retornaremos a Deus. Essa é a ideia de Parmênides, tá? Quando a gente fala Deus, pensa, a gente está falando dos pré-socráticos. Muitos anos atrás, essa ideia de humanizar Deus é um pouco mais recente, né? A ideia de Deus é um pouco diferente do que nós temos hoje. Tá bom, eu falei dessas coisas, mas o que tem a ver com Evangelion? Com anime Evangelion? Possivelmente um ou outro aí, alguém de vocês, ou todo mundo, sei lá, pegou algumas características de tudo que eu falei e incrementou no Evangelho e viu que, caramba, isso tem a ver com o Evangelho. Por exemplo, sopa primordial. Sopa primordial tem tudo a ver com o Evangelho, né? Mas o que o Evangelho fala? Bom, o que está por trás de tudo era aquela ideia do projeto de instrumentalização humana, né? Que é pegar todos os seres vivos da Terra e se transformar em um, né? E tem todo o drama e tudo mais. E o que é essa ideia de se transformar em um, nesse ser? Aí esse um vai virar um ser gigante, né? Um ser perfeito, né? Em que a humanidade, primeiramente, vai se transformar em quê? Em uma sopa primordial. Existe um projeto, né, por trás das organizações lá do anime, de pegar toda a humanidade e transformá-la toda ela em uma sopa primordial. É exatamente este nome. E quando ele se transforma essa sopa primordial e pega
os anjos, os Eva, né? Esses criadores que tem lá na história e tudo mais, vai juntar todos e transformar em um ser, um Deus, né? Um ser elevado. E para isso, o que tem que fazer? Existe aquela ideia do campo AT. O campo AT no anime é um campo que todos os seres têm, né? Principalmente os anjos têm, os Evas também têm, os humanos, foi descoberto que os humanos também têm esse campo AT. E este campo AT é o que separa um ser do outro, é o que separa eu de você. Porque no momento que esse campo AT entre eu e você é destruído, deixa de existir, nós vamos unir de novo, tá? Vamos nos unir de novo. E este campo AT, segundo o anime, que traz a separação entre um indivíduo e o outro, é que dá a solidão aos indivíduos, que dá a solidão às pessoas, o sofrimento, a dor da perda, por exemplo. E pelo que eu entendi, por exemplo, na ideia do anime, quando você ama essa pessoa, uma pessoa, você a deseja, este amor parece que é a vontade de você libertar deste campo AT e se juntar à pessoa. E quando isso acontece, a sua solidão, a sua tristeza, ela é exterminada, ela acaba e você volta para esse uno, né? Então, só para resumir, então, para que a humanidade, os seres vivos se tornem um, que é o projeto de instrumentalização humana no anime, tá? Que vocês possivelmente já viram, né? Porque vocês estão tomando spoiler. É para que todos os seres da Terra se tornem um. Na verdade, a Terra em si se torne um. E o que eles fazem para isso? Eles fazem um anticampo AT, que é um aniquilador do campo AT que nós temos. Ele aniquila este campo de todos da Terra e cria um campo só. E este um campo une todos os seres vivos para se tornar um ser único, ou uno, tá? E é exatamente isso que é a filosofia que eu falei com vocês, que eu falei dos pré-socráticos. Tem outro, como o Zenão também fala sobre a ilusão da diferença, do movimento, né? Parmênides e Heráclito falam muito bem sobre isso, né? Que não há o uno, né? A questão do uno. Quando Parmênides, quando tudo terminar, essa ilusão terminar, essa ilusão acabar, nós voltaremos para o uno. E no anime, e quando esse campo AT terminar, nós voltaremos para o uno. E como que a gente volta para o uno? A gente vai ter que lembrar daquilo que eu falei, da sopa primordial. Que a sopa primordial é onde todos os seres vivos derivam. E o anime fala exatamente disso, que quando todos os seres se juntam novamente, é que nasce a sopa primordial. É como se a gente pegasse a Terra e rebobinasse ela, rebobinasse até chegar na sopa primordial, de onde vieram todos os seres vivos. E o anime fala exatamente da sopa primordial, onde todos eram um só. Então, este é um vídeo que eu quis só falar uma abordagem deste anime sensacional, que é o meu preferido. E essas duas, né, praticamente três coisas que eu trouxe sobre Heráclito, Parmênides e a sopa primordial, que tem bases científicas, né, na biologia, sobre a possível origem da vida, onde todos os seres vivos se derivou dela. Então, muito obrigado.